Durante o período da pandemia, aumentou o número de alunos integrados nas aulas de ensino à distância. Tinha-se, de certa forma, um preconceito antes da pandemia com esse tipo de estudo, mas agora, em razão dos protocolos de saúde, de distanciamento social e o cancelamento das aulas no ano de 2020, tem aumentado significativamente até mesmo os índices de aceitação, né, Dilson? É verdade. Para isso, nós vamos conversar com um profissional que já tem 15 anos de experiência em tecnologia e educação, é atualmente diretor de educação e tecnologia da Ambra University, Alfredo Freitas, pós-graduado pela Sheridan do Canadá, graduado em engenharia de controle e automação e mestre em ciências, automação e sistemas pela Universidade de Brasília. Professor Alfredo Freitas, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer conversar sobre educação nessa manhã de segunda-feira. O professor está conosco na nossa live. Para você que está nos acompanhando pelas ondas da 100,5 FM de Balneário Camboriú e toda a região, Rádio Menina, também pode acessar no Facebook Rádio Menina BC e através do Menina Play no YouTube e também do nosso aplicativo. Professor, prazer, é Caleb Moreno falando com o senhor e a Dilson de Souza. Há 14 anos já é regulamentado, né, esse tipo de ensino. No entanto, agora, no ano de 2020, 2021, um boom até mesmo do oferecimento desse tipo de ensino. Como tem sido esta vivência diária com os alunos à distância e também a capacidade deles de absorção de conteúdo? Perfeito, Caleb, muito boa pergunta. Quando a gente olha dados no Brasil, Canadá e Estados Unidos, algumas instituições elas escolheram entrar no ensino de internet para reduzir custos. E em ensino, o custo ele é um custo humano, é um custo de dedicação do professor, do orientador pedagógico, do pessoal de administrativo aos estudantes. E o que se percebe é que quanto maior o contato do professor por aluno, quanto mais atencioso, mais tempo tiver esse professor para acompanhar e avaliar esse aluno, maior a qualidade. Algumas instituições, como eu comentei, elas optaram pela redução de custo, e essa redução de custo ela acarreta numa redução drástica na qualidade. Então, vamos dizer assim, até antes da pandemia, a maioria das instituições que tinham um número massivo de alunos eram desse tipo. Nos Estados Unidos existiam algumas instituições que já tinham feito testes e pesquisas com turmas pequenas, então turmas ali de 15, 20, 25 estudantes para cada professor, o professor com o tempo necessário para acompanhar esses estudantes. E quando a gente olha as pesquisas dos Estados Unidos, foram feitas, por exemplo, pelo MIT e pela Universidade de Princeton, elas indicavam que as pessoas que estudavam nessas instituições, com grupos pequenos, que o professor tinha um tempo para de fato acompanhar aquele grupo, elas percebiam, 88% delas percebiam que a qualidade era igual ou superior ao do ensino presencial. 12% ainda percebiam que o presencial era melhor e 35% entendiam que o ensino à distância era melhor do que o presencial. Só que o que acontece é que essas instituições que têm essa percepção de tão bom ou melhor são instituições que o professor tem tempo para o aluno. A pandemia ela veio de uma vez e muitas instituições boas que não atuavam no ensino via internet passaram a atuar no ensino via internet, passaram a contratar consultoria, compreender como fazer um bom curso, e nós tivemos ali um maior número, vamos dizer assim, de experiências diferentes de ensino via internet da história recente. Qual é a expectativa para o futuro? Porque se fala hoje, e na pandemia que aumentou, professor, muito a questão dos ensinamentos remotos, assim chamados, virtuais, se comentou muito a questão dessa qualidade, que, né, futuros profissionais não serão realmente profissionais totalmente preparados, e isso está acontecendo cada vez mais em relação ao remoto. O que se espera para o futuro sobre isso? Perfeito. Eu acho que a gente tem que tirar a discussão de presencial versus EAD ou remoto ou via internet em termos de qualidade, porque nós temos cursos excelentes presenciais e péssimos cursos presenciais. Isso existe em diversos países do mundo. Da mesma forma, nós temos bons cursos
via internet e nós temos cursos que são fracos ou ruins via internet. Normalmente esse curso fraco ou ruim, ele optou pela massificação. E aí, como eu tinha comentado, essa massificação ela reduz o tempo de contato do professor por aluno. E quando a gente reduz o tempo de contato do professor por aluno, no máximo, com a melhor tecnologia que existe hoje, no máximo eu consigo fazer com que o aluno repita o que o professor fala, ou seja, eu consigo formar uma pessoa que ela não tem capacidade de resolver um problema complexo. Ela só tem capacidade de seguir um passo a passo que foi ensinado pelo professor. Só que quando essa pessoa cai na realidade do mercado, a realidade do mercado entende que se era para fazer um passo a passo, eu já tenho uma solução de TI que faz isso, tem um software que faz isso, tem um robô que faz isso, a inteligência artificial está fazendo esse passo a passo. Então, nós estamos em instituições que usam a internet para massificar o ensino, diplomando pessoas para uma realidade que não atende ao que o mercado precisa. O mercado precisa que as pessoas entendam um problema complexo, compreendam a realidade da minha organização, compreendam a realidade do mercado, da sociedade no momento e resolvam o problema da minha organização para o meu público naquele momento com os recursos que eu tenho. E aí, com isso, você precisa que a pessoa tenha competências profissionais muito mais aprofundadas. E essas competências, elas podem sim ser ensinadas na internet, desde que eu tenha um professor que faça o acompanhamento e de fato verifique que essa pessoa ao longo do curso está adquirindo um nível avançado de conhecimento. Interessante. Todas as áreas de atuação, de conhecimento podem ter também o ensino à distância, professor? Qual a sua visão em relação a essa pergunta? Perfeito. Por exemplo, eu comecei no ensino à distância na área de engenharia. Então, nós tínhamos um problema na UNB que era um problema de recursos limitados. A gente tinha uma bancada de experimento, uma única, e nós gostaríamos de atender 60 estudantes. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos aquele experimento, o professor Adolfo, que era o líder que coordenava a pesquisa, resolveu colocar aquele experimento na internet. E aí, com isso, nós tínhamos um experimento que funcionava na internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os professores, todo mundo que trabalhava no laboratório conseguia ver os dados que cada aluno estava tendo. E os alunos iam fazendo o experimento na internet. Então, eu penso que existem, isso que eu estou contando, essa história, estou falando no começo do século, foi 2002, 2003, até 2004 que eu trabalhei com esse projeto. Uma tecnologia bem diferente do que a gente tem hoje. Então, hoje eu acredito que diversas áreas do conhecimento nós podemos ter a internet como completo mecanismo de ensino, 100% via internet, e em outras áreas a gente ainda vai necessitar da pessoa ter o tato, o toque, o olfato, o paladar. Então, nesse caso, nessas áreas, a gente pode criar uma espécie de sala de aula invertida, onde todo aspecto expositivo ele pode ser feito via internet, grande parte da avaliação pode ser feita via internet e alguns momentos onde a gente precisa usar tato, olfato, paladar ou alguma necessidade específica de um ambiente de laboratório químico, etc. Qual grande ou os grandes desafios que temos ainda para frente em relação ao ensino à distância? Bem, eu acho que o maior desafio é que no ensino presencial, os melhores professores eles vieram sendo formando no ensino presencial. Então, muito se repete do que o bom professor viu o seu bom professor fazer. E essa pessoa se torna um bom professor. O ensino à distância é uma área mais jovem, mais nova. Então, nós precisamos que o professor tenha a mente aberta para aprender algo novo, mas principalmente que a instituição tenha a dedicação, a capacidade e a competência de orientar esse professor. A instituição não pode simplesmente deixar o professor sozinho, abandonado, para que ele faça tudo. Eu costumo dizer que no presencial a instituição não diz para um professor: aqui estão seus 20 alunos e aqui está um espaço vazio, construa uma sala de aula. Só que na internet está acontecendo algo parecido com isso. Instituições estão dando alguns alunos para alguns professores e elas não ensinam como que ele vai ter contato, qual ferramenta, qual vai ser o processo metodológico para que esse aluno saia de um momento que ele não adquiriu ainda determinadas competências que são necessárias para o mercado, para um momento em que ele realmente domina essas competências. Então, a instituição ela precisa criar uma metodologia adequada para ela de internet e precisa capacitar esse professor e não só capacitar, oferecer um suporte. Da mesma forma que eu tenho uma sala de aula limpa e tenho um profissional de limpeza que normalmente, ou
quase sempre não é o professor que faz a limpeza da sala de aula. Da mesma forma, eu preciso ter na internet profissional de segurança, profissional de TI, designer, profissional de equipe multidisciplinar que vai organizar conteúdo. Toda essa equipe ela tem que dar suporte para que o professor faça o seu trabalho, que é o trabalho de contato de ensino-aprendizado com os seus estudantes. Esse eu acho que é o desafio do nosso momento. Muito obrigado, professor. Algo mais, Adilson, a ser perguntado? Acredito que contribuímos bastante com o conhecimento dos nossos ouvintes aqui. Ainda essa semana, professor, nós vamos debater no Bote a Boca no Trombone um projeto de homeschooling que está tramitando no Congresso Nacional, em que o pai e a mãe também terão a oportunidade, ou responsáveis, de ministrar as aulas às crianças na residência. São projetos relacionados à educação que acabaram tendo maior relevância a partir da pandemia da Covid-19. Foi um prazer recebê-lo aqui, professor. Boa semana, bom trabalho. Muito obrigado. Um prazer conversar sobre esse tema de educação. Estou à disposição. Boa semana, um ótimo trabalho a todos.